Após 5 anos de discussão no Congresso Nacional, o novo Código do Processo Civil foi sancionado neste mês de março pela presidente Dilma Rousseff. É sobre esse assunto o tema jurídico de hoje, que está começando agora. Prometendo tornar mais ágeis as decisões judiciais e buscar mais igualdade na tramitação de processos semelhantes, o novo CPC começa a valer em março de 2016. Dentre as principais mudanças está a criação de um mecanismo para julgar ações iguais de uma só vez. Para conversar conosco, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, o advogado Júlio César. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carla. Seja muito bem-vindo aqui ao Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco. Quero começar agradecendo, por poder estar aqui e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para começar, vamos entender um pouco como é que essas ações vão se dar agora. Vai ser preciso julgar e obedecer uma fila, numa ordem cronológica nesse julgamento? Carla, a ordem cronológica dos julgamentos e dos despachos é uma conquista que vai trazer uma celeridade ao processo e uma maior possibilidade de fiscalização da forma como está sendo conduzido o processo por parte do jurisdicionado. Então, essa conquista vai ser implementada efetivamente a partir do ano que vem. No entanto, a OAB, esse ano já está tentando viabilizar essa lista. Isso facilita para o jurisdicionado ter acesso e controlar a quantas anda seu processo dentro do gabinete do magistrado. Porque o que acontece é que existem processos que eles demandam um maior tempo de apreciação na hora da formatação da sentença. Mas existem processos que poderiam ser julgados, inclusive, em lote, quando se tratar de processos eletrônicos, por exemplo. Mas essa lista vai trazer essa possibilidade de fiscalização do andamento do processo por parte do jurisdicionado, porque essa lista vai ser disponibilizada, ela se torna pública, e isso ajuda, inclusive, na relação do jurisdicionado com o advogado, porque nós somos muito cobrados em relação à tramitação dos processos, com relação à agilidade, e isso não depende efetivamente do advogado. Porque, normalmente, nós cumprimos nossos prazos. No entanto, quando o processo vai para o gabinete do juiz, o juiz encontra dificuldade porque os processos são muito numerosos e isso realmente atrapalha. Então, no momento em que se estabelece uma lista, facilita a fiscalização. A transparência também, né, Júlio? Porque todo mundo vai... Como é que vai ser esse acesso? O cidadão comum vai poder ter acesso a essa lista? Ele que tem lá o processo vai poder acompanhar qual é a vez dele nessa fila? Olha, veja só, Carla. Eu acredito que essa lista será disponibilizada por meio eletrônico. Então, como já acontece hoje com os precatórios, que são ordens de pagamento contra os entes públicos, nós sabemos que, através de uma lista que o Tribunal de Justiça disponibiliza, qual é a nossa colocação na ordem dos pagamentos. Para você ter um exemplo, essa lista está disponibilizada e atualizada, eu acredito que mensalmente pelo tribunal. Então, nessa mesma lógica, essa mesma linha de raciocínio deverá ser aplicada para essa lista. Então, os juízes, eles terão que disponibilizar no site do tribunal essa situação. Então, vai haver um cadastramento e esse processo vai ser lançado nessa lista e a parte poderá acompanhá-lo. Outra coisa, Carla, que também eu acredito que virá a reboque dessa lista é a disponibilização das decisões judiciais proferidas no processo. Hoje, nós só temos o extrato do processo com informação básica, que não é acessível aos leigos, porque o pessoal não entende como é que tramita o processo. No entanto, no futuro, eu acredito que isso deve ser implantado também com a lista, é a possibilidade de disponibilizar o documento, a sentença mesmo no site, a pessoa mesmo em casa acessa o site e obtém essa informação. Hoje, a gente teria uma chamada furar fila. Da forma como é hoje, existe furar fila dentro do judiciário. Claro. Na verdade, esse furar a fila é uma questão que tem que ser colocada de forma clara, né? Essa lista não é rígida. Ela vai obedecer a situações casuísticas. Então, não se pode pretender que um cidadão que precisa de um medicamento com urgência para poder continuar vivendo seja submetido a essa lista. Então, é claro que o juiz vai flexibilizar essa regra e admitir que esse processo passe na frente dos demais. Mas essa flexibilização, a partir de agora,
vai adotar outros critérios ou vai ser mais rigorosa? O critério de urgência é o critério que será utilizado, com certeza será o critério da urgência. Então, hoje nós temos, por exemplo, nas varas de fazenda, que são varas atípicas, porque elas têm como cliente principal os entes públicos. Então, enquanto uma vara comum tem 3.000 processos em tramitação, uma vara de fazenda aqui em Campinas tem 7. Então, essencialmente, os processos das varas de fazenda pública, como nós chamamos, esses processos tratam de execução fiscal, tratam de ações de cobrança contra o Estado, mas, principalmente, fornecimento de medicamentos, internação de pacientes, cirurgias. Então, esses casos terão prioridade em razão dos demais. Júlio, e o que é que muda com relação a recursos, prazos e procedimentos para o direito civil? O novo Código de Processo Civil, Carla, ele trouxe a novidade que é vamos dizer assim, que foi retirado do seu sistema um recurso que causou uma certa polêmica, que houve uma discussão muito séria na época da ação penal que tratava do mensalão. E esse recurso também é previsto na área civil, que é os embargos infringentes. Então, esses embargos infringentes, na verdade, ele permitia a rediscussão da decisão, mesmo após ter sido proferida por um órgão colegiado. Na época, o Supremo estava se debruçando sobre a ação penal e sentenciou, e em seguida teve que se pronunciar novamente sobre a sentença com base nesses embargos infringentes. Então, atualmente, ele está em aplicação, no entanto, ele vai deixar de surgir. A outra possibilidade é que surgiu a possibilidade de se aplicar em todos os graus de jurisdição, principalmente nos colegiados que eu me refiro, tribunal de segundo grau, perdão, é o caso dos embargos de divergência, que antes ele estava restrito apenas ao STF e ao STJ. Agora a gente pode suscitar os embargos de divergência também na esfera do Tribunal de Justiça. E isso acontece quando a gente tem ações que são julgadas de uma determinada forma numa Câmara, e esse mesmo tipo de matéria é julgada de outra forma em outra Câmara, e esse embargo de divergência visa exatamente juntar essas duas câmaras e decidir de forma que se torne uma jurisprudência uniforme. No caso das ações repetitivas, o julgamento em lote, como você falou, onde cabe isso? De que forma isso vai ser processado Nós temos agora? 2 sistemas, Carlos. Nós temos o julgamento dos recursos repetitivos, que já é implantado hoje no STJ, e havia a possibilidade de coletivização das ações individuais. Só que essa coletivização, esse artigo, era o artigo 333, foi vetado pela presidente Dilma, por sugestão da Advocacia Geral da União e da própria OAB. A questão que foi levantada, Carla, diz respeito a que não havia critérios para fazer essa coletivização, e isso poderia trazer prejuízos. E o que é essa coletivização? Imagine você, nós tivemos há um tempo atrás, há uns anos atrás, ações em massa contra as empresas de telefonia, para discutir pulsos excedentes. Então, o que aconteceu é o seguinte, os juizados especiais de pequenas causas cíveis, eles ficaram abarrotados com esse tipo de processo. Então, nessa situação, o juiz, à luz do que previa o dispositivo vetado no novo Código de Processo, ele poderia tornar essas milhares de ações em uma só. E o julgamento dessa ação seria em conjunto. Então, o medo que se tinha era que isso trouxesse prejuízo para o jurisdicionado. Então, foi essa a razão pela qual a AGU e a OAB se posicionou pelo veto a esse dispositivo. Entendo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para discutir sobre as possibilidades de conciliação antes da abertura do processo. Voltamos com o programa Tema Jurídico, hoje com a presença do professor Júlio César, especialista em processo civil. Professor, os prazos de andamento dos processos, eles agora passam a contar apenas em dias úteis, né? Diferente do que ocorria anteriormente. Qual é o impacto dessa mudança, tanto na vida dos advogados, quanto na tramitação dos processos? Veio em boa hora essa modificação. O jurisdicionado ele pode ficar tranquilo, porque isso não vai implicar em aumento no prazo de tramitação dos processos.
ele apenas vai possibilitar os advogados poderem descansar no final de semana. Porque o que acontece hoje, atualmente, é o seguinte, a depender do dia que começa a contagem do prazo, esse prazo ele é contado também sábado, domingo, feriado, não importa. Então, se um prazo começa a ser contado na quinta-feira e é de 10 dias, ele vai avançar pelo sábado, pelo domingo e vai seguir em frente. Com o prazo dos dias úteis, nós, operadores do direito, que precisamos trabalhar com prazo, nós podemos saber que vamos descansar no final de semana. Essa é a nossa grande conquista. Antes da regra, vocês tinham que ficar lá plugados no computador, eita, saiu, isso? Acontece... Não, o que acontece é o seguinte, nós recebemos as intimações via eletrônica, certo? Então, o Diário da Justiça é publicado, nós temos serviço de clipagem, a maioria dos colegas. Então, o que é que acontece? A gente é intimado de uma decisão, intimado de uma providência a ser tomada numa quinta-feira, então, se o prazo é de 5 dias, a gente vai ter sexta, sábado, domingo e segunda até para cumprir o prazo. Então, não tem esse período de descanso. Então, eu conheço muitos colegas advogados, eu pelo menos não faço isso, mas eu conheço colegas advogados que trabalham sábado e domingo para cumprir os prazos. E isso vai trazer, essa modificação legislativa do novo Código de Processo, vai trazer essa possibilidade de a gente desplugar um pouquinho no final de semana para poder descansar, até porque a gente precisa, o nosso material de trabalho é conhecimento, a gente precisa descansar a mente para poder produzir de forma adequada. Mas, de forma alguma, isso vai impactar na celeridade do processo? Não, de jeito nenhum. Existem outros mecanismos que foram implementados que isso não vai anular essa vantagem que foi deferida aos advogados de contar prazo apenas em dias úteis. Existem outros mecanismos que podem ser utilizados para compensar isso aí. Mas, em resumo, não vai haver prejuízo nenhum. Até porque nós, advogados, temos, por dever de obrigação, cumprir os prazos. Então, se o prazo é de 10 dias, a gente normalmente cumpre antes. São raros os colegas que cumprem os prazos no último dia. Então, isso não vai ter influência, não vai ter impacto nenhum sobre prazo de tramitação dos processos. Essa nova regra tem alguma relação com, por exemplo, vocês programarem férias também? Bom, essa questão das férias do advogado é uma questão relativa. No novo Código de Processo Civil, está previsto que haverá um recesso forense do dia 20 até o dia 20 de dezembro, até o dia 20 de janeiro. Só que a praxe é a seguinte, do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, realmente há um recesso, o fórum para de trabalhar. As 3 esferas, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, para todo mundo. Depois do dia 6, o Judiciário volta ao trabalho, só que os prazos estarão suspensos até o dia 20 de janeiro. Então, nós poderemos programar nossas férias, porque férias para advogado é uma coisa muito difícil. Eu mesmo, durante a minha advocacia, eu tenho 17 anos de advocacia aproximadamente, eu não tirei férias em nenhum dia. Eu aproveito os dias que tem de recesso, mas férias mesmo, nenhum. Não dá nem para procurar a Justiça do Trabalho, né? Não. O que acontecia antes era que, enquanto uma estava de recesso, a outra estava funcionando. Quando aquela entrava em recesso, a outra voltava. Então, a gente ficava trabalhando. Mas eu quero dizer, Carla, é o seguinte, que essas férias do advogado, que o pessoal está falando, não é um movimento de fechar escritório. Porque eu conheço muito advogado que gosta realmente de trabalhar e não consegue se afastar do escritório. Entendeu? Então, mesmo com essa não contagem de prazos, ele vai estar lá no escritório disponível para atender os clientes. E, às vezes, até colocando em dia outras tarefas que ficaram pendentes do ano que se findou. Então, essas férias não serão exatamente aquelas férias de fechar o escritório e não ter ninguém para atender, não. Vai ter sim, o pessoal vai continuar trabalhando. Júlio, e em relação à medida que exige que o magistrado realize uma audiência de conciliação antes de efetivamente abrir o processo, instaurar o processo? Carla, essa medida é muito salutar, porque eu não tenho as estatísticas em mãos e não acredito que não deve haver, mas há possibilidade concreta, real, de se resolver os processos na forma de conciliação, acho que em 30% dos casos. Eu estou sendo pessimista, porque na maioria dos casos, havendo a possibilidade de conciliação, as partes realmente elas chegam à conclusão de que é melhor fazer um acordo do que continuar aquela briga que vai se prolongar por um bocado de tempo.
e isso vai causar prejuízo. Então, o que é que acontece? Essa medida de ser estabelecida uma audiência prévia de conciliação antes da formação efetiva do processo, com a apresentação da defesa, isso vai trazer benefícios. Porque trabalhamos com a velha lógica, custo-benefício. Então, muitas vezes, é melhor fazer um acordo no começo do processo, ainda que não seja aquilo que a pessoa pretende, mas evita o prolongamento do processo, porque é muito cansativo. Essa medida pode ampliar, aumentar a demanda dos centros de conciliação. Por exemplo, a Facisa mantém, em parceria com o Tribunal de Justiça, um centro de conciliação aqui em Campina Grande. Há uma previsão de ampliação dessa demanda? Eu acredito que sim. Eu acredito que esses centros de conciliação, de mediação e arbitragem, eles vão receber uma carga nova de trabalho. Até porque essa busca de soluções alternativas, de alternativas às soluções dos processos, é muito salutar. Nós não podemos imaginar o judiciário apenas como ele sendo, e tão somente ele o responsável pela solução dos conflitos. Então, nós pretendemos que as pessoas procurem, antes de ingressar com a ação na justiça, resolver amigavelmente a sua demanda. E aí é onde entra os centros de conciliação comum que a gente tem lá na Facisa, que está disponível para as pessoas que precisam desse auxílio. Tá joia. Vamos para mais uma pausa e em seguida voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico de hoje. Não saia daí, é um minuto só. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo o novo Código do Processo Civil. Professor Júlio, uma das novidades é a questão do resgate do modelo de separação judicial. Isso é um avanço, é um retrocesso? Qual é a sua avaliação sobre isso? Carla, a doutrina especializada sobre a matéria de direito processual civil, ela não está se entendendo sobre a viabilidade ou não desse ressurgimento da separação judicial. As pessoas não entendem o que é que significa, mas, na verdade, a separação judicial, ela não encerra o casamento. Ela encerra o regime de bens. Ela acaba a sociedade de bens, mas o casamento ele permanece rígido. E o casamento ele só é dissolvido por vontade no caso do divórcio. Então, a emenda 66 foi o que ela fez. Ela tirou da Constituição a possibilidade da separação judicial. E como a Constituição é o sol do sistema jurídico no Brasil, o que é que acontece? Todas as disposições que tratavam da separação judicial, elas perderam a sua razão de existir. Então, a emenda constitucional diz lá, a Constituição hoje em dia diz que o casamento se dissolve pelo divórcio, e acabou. Então, o cidadão casa hoje. Se amanhã ele decidir, se amanhã ele achar que cometeu um erro e ele quiser se divorciar, ele vai no cartório extrajudicial e faz o divórcio sem problema nenhum. Então, o que é que o pessoal, vamos dizer assim, a pressão que está sendo exercida é para que volte o modelo antigo. Mas só que esse modelo antigo não vai ser o modelo obrigatório. Antes, o que acontecia era o seguinte: o casado civilmente, ele primeiro tinha que se separar e, após um ano da separação judicial, ele convertia a separação em divórcio. Certo? Esse era o modelo. Ou, se o casal tivesse separado de fato por 2 anos, ele pediu o divórcio direto. Essa era a obrigação. Hoje, o que se criou foi uma alternativa. Então, hoje, a pessoa pode escolher o divórcio ou pode escolher a separação judicial. Só que essa briga ainda vai longe, porque tem gente dizendo que essa disposição no Código de Processo Civil ela é inconstitucional. Ainda não tem Não tem. Um parecer final. E eu, pessoalmente, eu não vejo aplicação prática. Eu conheço pessoas que se apegam à instituição do casamento e querem dificultar, né, a sua dissolução. Então, não, eu não quero divórcio, vamos nos separar primeiro. Porque a separação permite o restabelecimento da sociedade conjugal. Então, o casal está separado de fato, ou está separado judicialmente. Seria um provisório, né? Algo provisório. Isso é isso é um resquício do direito canônico. Porque a conquista do divórcio no Brasil foi uma briga muito grande.
Entendeu? Então, a igreja, de certo modo, ela influenciava isso aí. Então, eles queriam criar esse prazo de reflexão para poder essa favorecer uma separação. possível reconciliação. Uma reconciliação. A ideia era essa. Então, essa ideia hoje está um pouco... não está sendo usada. Os casais hoje procuram efetivamente o divórcio e não questionam mais a existência da separação. A mesma certeza que se tem na agilidade de casar, agora também se tem para se separar. Perfeitamente. Temos também mudanças com relação à pensão alimentícia. O que é que a regra diz agora? Olha, essa é uma grande modificação que a gente tem no Código de Processo Civil. Não só com relação à pensão alimentícia. Acontece em muitas situações em que o cidadão entra com a ação, ganha o processo, só que o devedor não tem bens para pagar. Então, o novo Código de Processo Civil, ele possibilita o protesto dessa decisão judicial perante um cartório. Então, na verdade, se criou, vamos dizer assim, de forma bem popular, criou-se um SPC judicial. Então, o cidadão é devedor, você tem um título, você vai no cartório de protestos e protesta aquele título lá. Ele vai ficar sem crédito. Vai bloquear lá o... Bloqueia, exatamente. Essa situação ele a vida financeira dele. Exatamente. Ele tem um título protestado como um cheque, uma duplicata. Uhum. Então, isso para o caso do camarada que diz que não tem como, não tem bens, como pagar. Essa é uma experiência que vem sendo implantada, que já vem sendo desenvolvida na Justiça do Trabalho há um tempo atrás já. Na Justiça do Trabalho, o que acontece? O patrão não tem bens para pagar o que deve ao trabalhador. Então, ele tem um nome incluído no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas. E qual a implicação disso? É um abalo que ele sofre no seu crédito. Para efeitos de licitação, ele não vai poder participar, por exemplo. Então, por isso que as empresas têm um cuidado hoje de fazer uma conciliação, pagar o que deve do que ficar bloqueado. Então, essa novidade, ela está sendo, vamos dizer assim, implantada no processo civil para possibilitar que as pessoas protestem um título judicial não pago. E esse protesto é um protesto igual a um cheque, um protesto de um duplicata, a mesma coisa, tem o mesmo efeito. O sujeito vai tirar um talão de cheque no banco, não pode porque está com o nome protestado. Uhum. Vai fazer um empréstimo bancário, não pode porque tem protesto. Então, isso vai facilitar o pagamento. Porque não tem nada mais frustrante do que você passar 10 anos litigando num processo e na hora de receber não tem dinheiro para pagar. Isso vai valer também para, no caso... Porque outro dia a gente viu um caso de uma avó que foi presa porque o filho já não pagava pensão e ela passou a ser responsável por aquele caso. Uhum. Isso vai valer também para os avós? Pensão de alimentos de forma geral. Pensão de alimentos, além da prisão pelo não pagamento, que continua, mas como uma forma de coação já secundária. Então, a prisão vai ser a última saída. Né? E isso também se aplica para todos os casos de pensão de alimentos. Então, devedor não pagou os alimentos, o credor pode fazer o protesto daquele título e inviabilizar a vida financeira dele no mercado. Não é automático, essa é uma decisão do credor. É uma decisão. No Código atual, existe um dispositivo legal que permite que a pessoa faça hipoteca sobre um bem de família, por exemplo. Então, já é um mecanismo que vem auxiliar para se tornar efetiva a decisão judicial. Entendo. Isso acontece demais. Júlio, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, pela aula mesmo. Estou muito satisfeita com o resultado e abro agora para as considerações finais. Carla, eu quero dizer para o jurisdicionado que o Código de Processo Civil ele trouxe no seu seio um monte de novidades e que essas novidades vão ser implantadas aos poucos por causa da cultura que nós temos. Mas ele veio efetivamente para trazer celeridade. O espírito do código mudou. Hoje, a gente trabalha com a cooperação. E a ideia que se tem é que se essa cooperação se implante de maneira mais efetiva no processo. E o desejo é esse, é que resolvam-se os problemas judiciais de forma mais rápida, de forma mais célere. Obrigada, professor.
E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.